Fala, lindeza! Muito, muito bom dia. Boa tarde, boa noite. Chegamos no nosso dia 40. Olha que bela peregrinação que nós fizemos, hein? Nesse estudo, Uma Vida com Propósito. Último dia hoje. A Lena chegando. Ô, Lena, será que vai dar para você entrar ao vivo, hein? Não sei como é que você tá aí, se pode. Se a gente faz uma tentativa. Olha só, chegamos no dia 40. Eu falei para vocês lá no comecinho que esse livro aqui que eu tenho, ele é uma versão atualizada, né? E ele tem outros 2 dias de proposta. Que é a proposta do dia 41, 42. 41 é a tentação. Deixa eu só pegar aqui direitinho o nome. A gente tenta, Lena, a gente tenta. Né, tentação? Dia 41, a armadilha da inveja. E o dia 42, a armadilha da aprovação. Eu achei bem interessante o nome desses capítulos aqui. Eu não li, tá? Falei para vocês que eu tô lendo diariamente com vocês, né? Mas aí, para esses 2 últimos dias, se vocês toparem e quiserem que a gente fale sobre a armadilha da inveja e a armadilha da aprovação, eu pensei em fazer na semana seguinte, para a gente poder assentar todo esse contexto que a gente viu. A gente está num período que vai entrar num período que antecede a Páscoa, né? Enfim, vai ter aí um processo que vai entrar um novo ciclo para quem tem uma doutrina religiosa que segue, enfim. E aí, saí do dia aqui. E aí eu pensei em fazer, se vocês toparem, eu vou ler, porque eu achei interessante o nome. Benção. Hoje, vou falar, hoje esse computador aqui... Aí, voltou. Então, antes da gente tentar, Lena, vou falar rapidamente aqui um pouquinho sobre esse último dia, porque assim, quem está ouvindo o livro, lá ele traz uma proposta, ele fala que viver uma vida com propósito, deixa eu só virar aqui um pouquinho. Viver uma vida com propósito, então ele resume o que ele trouxe lá os 5 propósitos, e ele fala de fazer uma declaração de propósito. Na aula que eu quero fazer de fechamento, que integra missão e propósito, vai ter um exercício sobre isso, tá? Então, eu não vou discorrer sobre os pontos que ele traz. Ele tem uma visão um pouco diferente da minha. Inclusive, ele critica um exercício que foi muito poderoso para mim na época que eu fiz o meu primeiro processo quando eu estava estudando coaching, eu conheci esse exercício lá que ele critica aqui do funeral. A Lena acho que já fez esse exercício comigo na comunidade, Lena. Quando eu conduzi um exercício sobre isso. Não lembro se eu apliquei na comunidade. Eu sei que foi um exercício muito poderoso, que mudou muito minha vida e que eu impactei muitas vidas a partir daquele exercício. Ele critica, mas porque ele ainda olha, né? A gente sabe que ele olha pro... Então vem para aula, a gente vai fazer ao vivo lá. Na aula de fechamento, né? Tô pensando no dia 14, essa aula de fechamento. Falei que eu ia colocar uma enquete lá no grupo e eu esqueci. E aí esse exercício, ele critica a forma que algumas pessoas fazem, só que aí a gente já consegue olhar para todo o contexto que trouxe o embasamento que eu vim trazendo do estudo do livro. Não é mais sobre o Deus conceitual, que cabe na caixinha espiritual. Não é mais sobre esperar um tempo futuro como eternidade.
a gente já viu muitos outros movimentos que vão contra o que ele traz, né? Não é que vai contra, na real, sai daquela caixinha, desse molde, dessa forma de pensar que ele traz. Então, ele traz aqui uma forma de fazer a declaração de propósito, que é interessante também, não ignorei, porque eu achei bem interessante, mas ele critica uma que eu julguei bem interessante quando eu fiz também. Então, são pontos, né, de vista diferentes. E aí, uma coisa que ele fala aqui que eu achei bem interessante trazer para vocês, que diz assim, ó, a maioria das pessoas luta com as 3 questões básicas da vida. A primeira é a identidade. Quem sou eu? Muitas vezes a gente questiona quem sou eu. Muitas vezes a gente questiona a nossa identidade. Minha gente, eu questionava tanto a minha identidade que eu cheguei a falar que eu era adotada. Eu falava, não é possível, eu sou adotada. Não sou filha desse pai, dessa mãe, sabe? Eu tinha muito isso dentro de mim. Eu tinha essa impressão. E uma pessoa que tem conflito com a sua identidade, do quem eu sou, que se sente insegura, incapaz, incompleta, insuficiente, tem 7 Is, né? Eu nunca falei, acho que todos, mas tem 7 Is da insuficiência. A insignificância, aquilo que a gente acha que o que a gente faz não é suficiente para o outro, que nunca é o bastante, parece que eu não tenho nada para oferecer e agregar na vida do outro. Tudo isso diz respeito ao nosso conflito de identidade. Agora, o que a gente viu ao longo desse processo aqui nesse livro? Que você é única. Você tem uma identidade real, porque você é filha única e amada do Criador. E ele usou seu pai e sua mãe como fonte de vida, como caminho para você chegar onde você está. Tudo que você viu, ouviu e sentiu, experimentou, tornou essa pessoa que você é única. Então, isso é o que faz a diferença. Isso é o que te traz autoridade para o seu empreender, para a sua vida. E aí, dentro desse pilar, dessas 3 questões básicas que ele traz, né? A primeira trazendo do ponto da identidade, quando a gente olha... eu tinha apagado, né? Quando a gente olha para o propósito primário, aqui, lá naquela nosso gráfico, quanto mais eu integro quem eu fui no meu coração, mais eu me sinto segura de ser quem eu sou. Aqui é o ser. Então, a primeira questão que ele traz como uma questão básica para uma vida com propósito, uma vida em plenitude, é a gente entender que somos quem somos justamente porque nascemos dessa família de origem, nos desenvolvemos lá na nossa esfera profissional, depois a gente casou e teve filhos, mas eu integro tudo que foi como foi, eu não olho só para o casamento que eu vivo hoje, por exemplo. Olha o Reinaldo chegando aí. Eu não olho para minha vida só para esse casamento que eu tenho hoje, lindo de viver. Não, eu tenho que olhar para todos que vieram antes, porque foi exatamente vivendo a relação abusiva, foi tendo a filha que eu tive lá na minha infância, os namorados que eu tive, foram todas as minhas experiências emocionais e de frustração, e de que quebrei a cara o coração, de envolvimento, que me tornou a mulher que eu sou hoje, esposa do Marcel. Foi tudo que eu vivi na minha trajetória de trabalho que me tornou quem eu sou hoje. Então, a gente não exclui nada nem ninguém. A gente inclui com amorosidade no coração. Quanto mais eu incluo, só vou aqui silenciar. Quanto mais eu incluo quem sou e como sou, menos eu tenho essa questão da identidade. Menos eu me sinto insuficiente, menos eu me sinto incapaz. Muito pelo contrário, quando eu olho para minha história e incluo todos que passaram por ela no meu coração, quanto mais eu faço o movimento de inclusão, mais forte eu me torno. Qual é a grande questão da identidade?
A identidade, o problema da identidade é que identidade é diferente de identificação. Quando você se identifica com algo, com uma pessoa, pelo comportamento dela, e você assume aquilo, eu me identifico com uma dor. E aí, a partir dessa dor, eu me torno uma mulher mais... eu vou dar meu exemplo pessoal, mais salvadora. Identificar com a dor do outro e querer salvar aquela vida, eu saio da ordem. Se eu tô no meu trabalho, aqui, né? É o quarto papel aqui, ó, trabalho. Eu tô no meu trabalho. Aí vem uma pessoa e fala assim pra mim. Já aconteceu isso comigo, vou dar exemplo da vida real, né? Ah, eu era criança. Ó, presta atenção nisso, hein? Isso aqui é ouro. Eu era criança e eu nunca tive uma festa. Ah, eu não me lembro de ter tido uma festa com um bolo bem gostoso, que não sei o quê, e larará. Já aconteceu isso comigo. Quando a pessoa conta uma dor para o outro, presta atenção, minha gente. Quando uma pessoa conta uma dor para o outro, ela está buscando duas coisas: aliados ou vítimas. Aliados ou culpados, perdão. Aliados ou culpados. Quando eu, Luana, uma pessoa fala para mim, ah, eu não tive doce, não tive um bolo gostoso que eu pudesse escolher, não tive uma festa, minha mãe não podia me dar, blá, blá, blá. E eu olhava para aquela dor e me identificava com a dor, eu lembrava que meu irmão fazia aniversário em fevereiro, que eu fazia aniversário em maio e que meus pais raramente faziam uma festa para mim. O que eu fazia? Olha como eu lascava o meu negócio. O que eu fazia? Eu dava desconto desproporcional, eu cobrava um valor mínimo do mínimo, quase que pagava para trabalhar para realizar o sonho daquela pessoa. Só que no fundo, eu estava realizando algo que era para mim. Quando uma pessoa me contou a dor dela, eu fui lá e tomei a postura de aliada. Ah, eu sei, eu já vivi isso, também já passei por isso. Então, isso aqui, quando a gente assume quem somos, a gente para de tomar e se identificar com as dores daqueles que cruzam o nosso caminho. Isso não quer dizer que a gente não pode se compadecer e fazer algo. Não é isso. Mas a gente pode fazer aquele melhor que está no nosso alcance. Então, eu não uso um movimento de compensação. Então, uma das primeiras grandes questões da vida, que é as crises de identidade que vêm de encontro com a autoestima, com segurança, insegurança, incompletude, insatisfação, todos esses movimentos, muitas vezes a gente acaba olhando para o cliente como atendendo às necessidades que foram nossas um dia. Quando a gente está nesse movimento, pode escrever, a gente está em crise de identidade. Eu não sei quem sou em essência. Tudo que a gente viu até aqui, eu nem me reconheço filha única e amada do Criador. Tá? Então, esse é o primeiro ponto da live de hoje. Segundo ponto. Eu vou falar só as 3 questões da vida. A Cris chegando. Vou falar das 3 questões da vida, tá? Aí, então a primeira é essa. E a segunda? A segunda é a importância. Segunda questão que ele traz, né, entre das questões básicas da vida, é quanto tenho algum valor nessa vida? Quanto que eu tenho de valor? Olha só que interessante essa pergunta, né? Quem não, a gente falou acho que anteontem ou anteontem, quem não se valoriza não dá conta de cobrar. Quem não se valoriza acha que faz mais que obrigação de dar, entregar de graça para o outro. Então, essa segunda questão, se eu tenho algum valor, quando a gente assume quem somos, como a Lena foi para uma imersão comigo lá no workshop
da mente rica, né? Sementes da prosperidade. Ela foi desenterrar essas sementes da história dela. Quando ela olha para quem ela é e ela reconhece o poder, a potência, o valor que tem na própria história, ela muda o propósito secundário, é o que ela faz. Ela muda completamente a forma de fazer as coisas. Porque ela reconhece o valor na sua própria história. Ela reconhece o valor na sua trajetória, nas suas experiências. A gente teve alguma live aqui ao longo do percurso falando, né? Como extrair as experiências da sua história, como extrair os aprendizados. Então, aí você não deixa mais de valorizar a sua própria história, porque quando você não consegue cobrar e não se valoriza, você, na realidade, acredita que não está gerando valor para o outro. Minha gente, essa é uma das crises que eu mais vivi na minha vida. Contei para vocês que minha vulnerabilidade seja a vossa força abençoada. Entende? E a terceira questão básica da vida, a Cris, sim, desse jeitinho. Exatamente. E a terceira questão básica da vida que ele traz é sobre o impacto que eu gero. Qual é o meu lugar no mundo? Qual o impacto? Eu costumo dizer assim, ó, eu trabalhei numa escola que chamava Tigrinhos. E lá tem tudo que fala de tigre e tal, né? E aí eles têm um lema que é assim, uma vez tigre, sempre tigre, né? Lá. E quando eu fui sair de lá, eu escrevi um agradecimento para a dona da escola e para os meus colaboradores e tudo tal, né? Falando sobre do meu desejo genuíno de ter deixado a minha pegada naquele lugar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse terceiro ponto aqui nunca foi um problema para mim. Porque eu sei que eu impactava positivamente e algumas vezes negativamente a vida de pessoas. Quando eu era aquela pessoa extremamente explosiva, eu tinha uma marca tão assim, eu sempre fui uma pessoa muito marcante nos meios que eu vivi. Para vocês terem uma ideia, a minha família não é tão numerosa, né? Minha avó teve 4 filhos, a mãe do meu pai, e a mãe da minha mãe teve 3 quando 2 morreram, então só sobrou minha mãe. Então eu não tenho, tipo, primos do lado da minha mãe. Acho que meu tio teve uma filha que a gente nem tem contato, então deve ter uma prima pro lado da minha mãe. E do lado do meu pai a gente tem 8, né? Somos em 8, são 4 filhos e 2 filhos cada, então somos em 8 primos. E aí às vezes dava um BO lá. Minha prima teve umas primas que morou na casa da minha avó um tempo, enfim. Quando tava o bicho pegando, a minha avó me ligava, falava, você pode passar aqui? Porque eu era convocada para mediar conflitos. Eu era convocada para colocar pingo nos is. Eu sempre fui tida como uma pessoa muito justa. Eu sempre fui vista assim. E eu era uma pessoa extremamente explosiva. E aí as pessoas com medo, tanto que as pessoas falam assim, ó, cuidado na hora que você for falar com a Luana que ela ataca. Porque eu tava sempre armada, sabe? A Pri chegando aí. Então, esse ponto das 3 questões básicas da vida que esse livro traz, ela vem de encontro com a sua identidade, o quem eu sou, o que você gera de valor para o mundo onde você está, só que você só consegue reconhecer o valor que você gera a partir do momento que você valoriza a sua própria história, quem você foi, quem você é. Vocês sabem que eu estou nesse movimento de transição agora. Estou saindo dos atendimentos terapêuticos, estou saindo. A Pri foi uma das pessoas com quem eu analisei. A Pri, a Cris, foram minhas clientes de análise. Eu estou saindo do processo terapêutico agora e estou me reencontrando com a minha própria história. Quando eu olho para trás e vejo todo o processo que eu vivi com a confeitaria, eu consigo resgatar valores que eu posso gerar para o mundo à minha volta a partir dos ensinamentos e dos aprendizados que eu tive na minha própria história. Então, quando eu saio do 1 a 1, porque eu quero impactar mais pessoas,
Eu sei o poder de impacto que eu tenho. Agora, onde e como eu vou fazer isso, tanto faz. A Pri está estudando medicina. Se ela vai ser pediatra, se ela vai ser gineco, se ela vai ser... Não importa a especialidade que ela escolher. Aonde ela escolher, se ela decidir que ela vai ser a melhor, que ela vai integrar a sua história no seu coração, quando ela se sente única, amada pelo Criador e reconhece o seu real valor, não importa o que você faz. Você já está gerando um valor inestimável para o mundo e está deixando sua pegada. Então, esse estudo do livro Uma Vida com Propósito foi um livro muito, apesar de eu contestar muitas coisas dele, né, que a gente estudou junto aqui, né, fiz as pazes com a biografia. Fez as pazes com a biografia, exatamente, Pri. Estou fazendo as pazes, e olha, eu vou colocar um post, fui desafiada por uma mentora, que eu tenho que fazer um marco no meu Instagram, né? Porque eu escolhi não excluir, não arquivar as coisas que estão lá, porque eu considero de utilidade pública. Toda a história, todo o contexto que eu vivi nas relações abusivas e tudo que eu aprendi com isso é de utilidade pública. E vai continuar lá, isso está integrado na minha história. E aí ela me desafiou a fazer o post da ancestralidade que eu coloquei esses dias, né? Acho que foi sábado que eu postei. Eu tô terminando o post que eu coloquei onde começou a minha história com doce, que eu já contei para vocês inúmeras vezes nessas lives aqui, que foi quando eu ganhei a minha primeira filha, né, aos 15 anos, que meu pai foi me buscar lá no hospital e falou, essa filha, você é menor de idade, minha responsabilidade é com você, mas essa que tu levas no colo, amada, é tua filha, então você tem que se virar nos 30. E aí eu penso, né? E agora o que eu vou fazer? Fiquei remoendo o que eu vou fazer, e eis que minha mãe chega e fala, né? Que ela ia receber uma visita, falou: olha, a fulana pediu para você fazer aquele bolo delícia que você faz. Eu falei, e agora? Eu só sei fazer 2 bolos delícia, cenoura com chocolate e de chocolate, os 2 com brigadeiro. Aí ela falou, faz o que você sabe fazer de melhor. Aquela fala da minha mãe, faz o que você sabe fazer de melhor, porque eu falei, é isso. Quantos bolos de cenoura eu preciso fazer para comprar a fralda para essa cria? Então, é o ponto de inflexão da minha história, onde eu me conectei mais com doce, onde eu transformei açúcar em dinheiro. Isso não pode ser desperdiçado. Eu vi total sentido na condução dessa mentora quando ela teve essa esperteza de me mostrar, você está deletando, excluindo parte da sua história. Se conecte com o lado doce dela. Não só com o lado ruim do que você viveu na relação abusiva. E aí foi esse ponto, né? Então, dentro desse movimento das 3 grandes questões para a gente levar para a vida, dentro do livro Uma Vida com Propósito, quem eu sou, qual o valor que eu gero e qual o impacto que eu deixo no mundo, quando você integra quem você é, a sua essência, desde a sua família de origem, desde a sua fonte, por tudo que você passou, você faz as coisas que você precisa fazer para alcançar o seu propósito supremo. Você vai ter, aqui é o ter, você vai ter tudo que o seu ser se sente capaz de fazer. É aquela história que a gente falou lá no comecinho dos estudos, né? Busque primeiro o reino dos céus e tudo mais o será acrescentado. E o que é buscar o reino dos céus? É esse eterno agora, a qualidade de presença naquilo que você faz, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Quando você se dedica a fazer o que você quer fazer como melhor, não tem ninguém que se destaca além de você, porque você é autoridade na sua história. Não existe outra Priscila, não existe outra Lena, não existe outra Daisy, não existe outra Cristine que está aqui, a Gi que está assistindo gravado, não existe outra pessoa como você. Então, esse nosso último dia aqui do dia 40 desse livro, eu vou encerrar com essas 3 questões e eu vou convidar a Lena agora para vir aqui. Eu vi que alguém já me mandou um convite. A Cris.